Povo de Deus, você que acompanha as nossas lives e tem desejo de contribuir com a obra de Deus, contribuir para que nós continuemos a levar o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, toma nota aí da nossa chave do Pix. contato@horadabenção.com.br contato@horadabenção.com.br. Lembrando que esse é o nosso e-mail, não tem acento, tudo juntinho, é só você fazer sua oferta e Deus te abençoará grandemente. Glória a Deus, glória a Deus. Muito bem, estamos de volta agora para o momento da palavra do Senhor. Eu quero aproveitar também e passar para a Irmandade outra informação, que o povo de Deus vinha perguntando, mas Rodrigo, a gente quer fazer nossas ofertas, quer ajudar, quer contribuir para a obra de Deus. Então é o seguinte, esse novo projeto do canal, eu já estou fazendo parceria com várias instituições. Falei com o irmão Rafa, lembra o irmão Rafa, que fazia o Clamor da Madrugada? Logo ele está de volta também. E a gente está fazendo um acerto para uma clínica de recuperação. A irmã Sueli vai continuar fazendo os atendimentos dos necessitados. E aí, pelo menos uma vez por semana, ela vai passar para a gente uma prévia, passar para a gente um relatório do que Deus preparou de fazer. E a gente vai seguindo, tem que comprar equipamento de novo, tem que melhorar aqui o estúdio, o áudio, o vídeo, mas nós vamos chegar lá. Por enquanto eu estou fazendo com o meu celular, mas até que a imagem é boa, né? Tá dando certo. Mas logo a gente chega onde tem que chegar. Então, Deus preparou, fiz toda a documentação, tá tudo certinho. Então eu vou passar para vocês a nossa chave do Pix. Anota aí que é o nosso e-mail. contato@horadabenção.com.br, sem acento, sem cedilha. contato@horadabencal.com.br, assim que se lê, né, porque não tem acento. Manda sua oferta, o seu dízimo, que Deus abençoará grandemente a vida de toda a nossa Irmandade. Tá bom, meus irmãos queridos? E tem muitos irmãos também pedindo sobre o olhinho de unção. Aguarda mais um pouquinho que nos próximos dias a gente começa a enviar para vocês, tá bom? A nossa chave do Pix é contato@horadabenção.com.br, tá bom? É o nosso e-mail. E também o nosso número de celular, que é o 011 1488 3827. É 011 9 1488 3827. Tanto o nosso zap quanto o nosso e-mail são a nossa chave do Pix. Tá bom, povo de Deus? Então Deus que abençoe muito vocês. Nós vamos orar agora para agradecer as ofertas que Deus tem preparado. Senhor, te damos graças, pois o teu povo com amor tem contribuído na tua obra, tem nos ajudado a manter esse canal no ar. E eu tenho certeza que vidas e mais vidas serão alcançadas para a glória do teu nome. Abençoa, guarda e multiplica na vida do teu povo. Que nunca falte a tua bênção, que nunca falte a porta aberta na vida da tua amada igreja. É o que pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Deixa eu arrumar minha bagunça aqui. Irmãos, Deus trouxe no meu coração uma palavra, até se eu não me engano, Deus trouxe esses tempos atrás essa palavra. Mas a palavra de Deus nunca fica velha, ela sempre se renova nos nossos corações, e eu tenho certeza que hoje não vai ser diferente, que o Senhor vai fazer isso para nós também. Vamos ler a palavra de Deus no livro do profeta Jeremias, nós leremos o capítulo 18. Vamos ver até onde o Senhor coloca no coração. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro à casa de Israel? Diz o Senhor: eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Somente até aqui, amados. Amém. Senhor, a tua palavra é vida e ela enche o nosso ser da tua vida. Em nome de Jesus, fala conosco. Traz a compreensão, o entendimento da tua palavra e que haja, Senhor, edificação de muitas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Queridos,
O vaso na mão do oleiro. Puxa vida, quem de nós nunca ouviu essa palavra? Muitas vezes. Mas ela sempre traz uma mensagem de reflexão, ela sempre traz sobre nós um alerta também, mas acima de tudo, ela vem sempre, essa palavra em específico, mostrar que há um domínio sobre a nossa vida. Que nós somos o que somos porque alguém nos fez assim. Alguém nos criou para sermos como somos hoje. E muitas vezes, não só no nosso tipo físico, na nossa crença, na nossa fé, naquilo que nós somos, nós tentamos nos moldar aos moldes, ou nos colocar nos moldes que a sociedade, o tempo, a moda, a economia, o mundo e até mesmo o pecado tentam impor sobre as nossas vidas. E já no começo dessa palavra, Deus manda dizer a todos nós: bem-aventurado você, irmão e irmã, que nunca deixou que a essência de Cristo saísse de dentro do teu coração. Glória a Deus nas alturas. Quantas vezes nós somos, irmãos, induzidos ou até mesmo pressionados a deixar de crer, a deixar de adorar, a deixar de amar. Servir a Deus no mundo atual caiu em desuso. Caiu, enfim, não está mais na moda. Mas feliz de você, irmão, feliz de você, minha irmã, que ainda que esteja fora da moda, você continua adorando o Senhor. Se eu fizer aqui um canal de YouTube de fofoca, para fazer mal para os outros, vocês viram aí, recentemente, para falar mal da vida dos outros, para acusar, para enfim, para jogar desgraça na terra, ó, ferve. Você fica aqui para pregar uma palavra, é uma meia dúzia. Mas é assim mesmo. O Senhor já previu isso. E a gente não pode desanimar. A gente não pode agir. A gente não pode esperar dos outros atitudes das quais nós já concebemos. Eu sou assim. Você pode não ser igual a mim e vice-versa. E eu não posso querer que você o seja. Mas hoje o Senhor manda essa palavra para dizer a toda a sua igreja. O Senhor manda essa palavra hoje para lembrar o seu povo. Meu servo, minha serva, tu és um vaso na minha mão. E eu me uso de ti 24 horas por dia. E onde você estiver, você vai ser um vaso. E onde você estiver, ainda que vazio, o Senhor teu Deus te encherá das virtudes espirituais. Glória ao nome do Senhor. Quantas vezes, irmãos, eu mesmo vim aqui vazio. Senhor, tem misericórdia, porque só Deus sabe o que a gente passa. Mas chega na última hora, o Senhor que tem misericórdia da sua igreja, não é porque eu sou bom, não é porque você é bom, porque nós somos bonitos, porque nós somos muito crentes, é porque o Senhor tem misericórdia do seu povo. Aí o Senhor vem e manda a sua palavra. Fala com as nossas almas, fala aos nossos corações, e nós que de vazios que estávamos, de repente nos sentimos cheios do Espírito Santo. Irmão, irmã, seja cheio do Espírito Santo, diz o Senhor. Seja cheio da glória de Deus sobre a tua vida. Às vezes, durante o feitio, durante a construção do vaso, ele se quebra, ele racha, enfim. Ele apresenta algum defeito. Assim somos nós na presença de Deus. Mas o barro está na mão do oleiro. Se precisar construir de novo, ele constrói. Sabe quando o vaso não pode mais ser moldado? Sabe quando o vaso não tem mais o que fazer com ele? Quando ele vai no fogo. Quando ele vai no forno. E aí já não tem mais o que fazer. Assim somos nós. Enquanto não morreu, é porque ainda não foi para o forno. E enquanto não foi para o forno, dá para ser moldado. E hoje o Senhor diz por essa palavra: eu vou mudar o que for preciso na tua vida. Vou reconstruir o que for preciso na tua vida.
Glória a Deus, aleluia. Eu vou mexer, vou moldar. E se precisar fazer de novo, eu o farei, te diz o Senhor, porque para isso eu sou Deus. E eu velo pelo bem-estar do meu povo, da minha igreja. Eu cuido de cumprir as minhas promessas na vida da minha igreja. E é por esse motivo, irmão querido, por esse motivo, minha irmã, que a palavra de Deus tem sido derramada sobre toda a terra, e todos os corações que têm ouvido a voz do Senhor têm sido bem-aventurados, têm sido felizes, irmãos, e têm sido cheios do Espírito Santo, ainda que o mundo esteja contra você, ainda que o mal esteja lutando para te dissuadir, para te tentar tirar da presença do Senhor, fica firme, vaso, diz o Senhor, porque eu te encherei da glória celestial. Porque eu te encherei das virtudes celestes, porque eu porei em ti a estrela de Davi, e uma unção maravilhosa sobre a tua cabeça, que fará de você uma estrela que brilha no firmamento, pois as virtudes do Espírito Santo resplandecerão sobre a tua vida, resplandecerão sobre a tua casa, nas tuas palavras, nas tuas ações, haverá a glória do Filho de Deus. Aleluia, Senhor, glória a Jesus. E é por isso, irmãos, que o mal nos rodeia, luta contra nós desesperadamente. Cada vida que você salva, cada testemunho que você dá, cada boa ação que você faz, isso independe de religião. É do ser humano. Cada vez que você pode fazer o mal e que ele está nas suas mãos em fazer, e você escolhe fazer o bem, é uma bomba que cai no inferno, irmão. É um demônio que é repreendido. É uma vida que é edificada. E é contra isso que o mundo, que o adversário com todo o seu ardil, luta e briga e insiste e tenta dilacerar os nossos corações e nos afastar do reino de Deus. Mas hoje o Senhor te diz, ainda que você tenha se afastado de mim, eu não me afastei de ti. Sinta a virtude do céu sobre a tua vida. Sinta a glória de Deus sobre a tua casa. E não permitirá o Senhor que a desgraça, que a fome, que a morte, que o vício, que a destruição entre pelas portas da tua casa. Eu estou ungindo a tua casa com a virtude do céu, diz o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Vaso, ainda que tu estejas vazio, não haverá vaso vazio que não poderá ser cheio do Espírito Santo. Seja cheio, irmão, em nome de Jesus. Seja cheia, minha irmã. Tenha a tua fé acrescida. Senhor, mas eu não vou em igreja nenhuma. Eu estou aqui dentro da minha casa. Glória a Deus, é o melhor lugar do mundo. Porque é você e Deus. A oração que você faz é para Deus, não é para a igreja ver. O louvor que você canta é para Deus, não é para a igreja ver. A palavra que você prega não é para a igreja ver, é para Deus. É para o Senhor, é para a tua casa, é para a tua família. É muito fácil ter uma multidão a seus pés te idolatrando. Difícil estar aqui sozinho e ainda assim continuar falando de Deus. Seja cheio do Espírito Santo, porque nós estamos nos preparando para a glória de Deus, irmãos. Não é para outra coisa. Não tem inveja, não tem fofoca. Você viu a roupa que a irmã veio? Olha, você viu o pastor trocou de carro? Não tem isso. Acaba o culto, você vai cuidar das suas coisas, vai cuidar da sua vidinha e tá tudo certo. Você já fez o seu devocional, o seu culto racional a Deus. É você e Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós nos enganemos, irmãos, não nos enganemos. O Senhor tem suas maneiras maravilhosas de trabalhar. E Ele vai agindo e às vezes a gente não vai percebendo. E o que para nós é loucura, para Deus é só mais um plano em execução. E assim Deus faz na tua vida, para que coisas maravilhosas como essas que aconteceram na vida do irmão Mateus, possam acontecer na sua vida. Um trator de não sei quantas toneladas em cima dele, da perna, de repente alguém puxa, alguém que ele não sabe quem é, e a perna que estava estraçalhada ficou só com um cortinho. Mas por que Deus não curou o cortinho também? Para toda vez que ele olhar para aquele corte, ele lembrar que Deus é Deus. Bendito seja o nome do Senhor.
É assim, irmãos, que o Espírito de Deus trabalha nas nossas vidas. É assim, irmãos, que o Senhor faz na vida da sua amada igreja, mostrando sempre o seu poder, mostrando sempre os seus sinais, abrindo o caminho para que nós passemos. Lembra-te disso. Esse caminho que você está trilhando agora já foi aberto pelo Senhor lá atrás. É Deus quem direciona os teus passos, vaso. É Deus que coloca o conteúdo necessário em você. Uma hora pode ser azeite, outra hora pode ser vinho, outra hora pode ser água, outra hora pode ser até vinagre, irmãos. Mas tem um motivo, tem um porquê, tem, enfim, um plano de Deus em execução sobre aquilo. Então, meu irmão, minha irmã querida, ouça essa santa palavra que Deus nos manda essa noite. E o Senhor, que é o oleiro verdadeiro, te diz: não ficará rachadura, não ficará quebradura, não ficará deformidade em você. Porque eu estou te tratando, eu estou te reconstruindo. Não para um propósito terreno, mas para um propósito celeste. Não para ser como esse vaso aqui, que é uma caneca, que daqui a pouco vai no lixo, que quebra e não tem mais serventia. Não, para você ser um vaso que enfeitará os altares da misericórdia de Deus. Glória ao nome do Senhor. Então não temas, não se preocupe, não volte atrás, continua. A cura está chegando, a porta fechada está se abrindo, a libertação está vindo. Os nós estão sendo desatados, porque a promessa de Deus sobre a tua vida, vaso. Glória ao nome do Senhor. Então, irmãos queridos, vamos começar essa nossa semana com essa certeza. Nós somos vasos na presença de Deus. Quero pedir aos irmãos aí da live, em nome do Senhor Jesus, cada um põe 10 vezes assim, ó. Eu sou um vaso na mão de Deus. Eu sou um vaso na mão de Deus. Seja você também um vaso nas mãos do Senhor. E no seu tempo, no momento oportuno, o Espírito de Deus fará brotar na tua vida cânticos de vitória, alegria, contentamento, portas abertas que você nunca imaginou. E você dirá junto da sua casa: vale a pena confiar no Senhor. Não no homem, não em instituição, no Senhor, na palavra do Senhor. Os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Continua nessa confiança, vaso de Deus, e você verá que o próprio Deus te encherá das coisas do céu. Guardemos a palavra. Deus para sempre seja louvado.